Técnica do soco de café. É bem provável que quando você ouviu ou você leu sobre o tema dessa técnica, você deve ter ficado com dúvida. Ou deve ter imaginado o seguinte: soco de café, quer dizer que eu vou dar um soco no café? Ou será que eu vou utilizar o cafezinho? Ela é bem interessante. Na verdade, a técnica do soco de café nós utilizamos principalmente quando há uma objeção do cliente. Vez por outra, os clientes tentam nos pegar. Já aconteceu de você, do cliente realizar uma pergunta muito técnica sobre algo que você não sabe no momento? Ou melhor, já aconteceu com você do cliente pegar um produto ou um serviço do concorrente e simplesmente apresentar para você e mostrar todos os defeitos desse produto, ao ponto de ter querendo, insinuando para que você fale mal daquele produto ou do serviço? Então, se isso aconteceu já com você, essa técnica do soco de café, ela é muito útil. Porque a técnica do soco de café vai fazer com que você esteja cada vez mais preparado e com isso você consiga aumentar o número do seu fechamento. O que seria? Toda vez que o cliente colocar você nessa situação onde que você não sabe a resposta no momento, ou que seja algo que, exemplo, de falar mal do concorrente, quiser saber da sua opinião, você vai usar o soco de café. É a abreviação de algumas palavras. Primeiro, o so de sorria. Então, quando o cliente lançar uma objeção ou criar alguma polêmica, sorria. Isso. O cliente disse assim: olha, mas o seu concorrente, ele faz tal item. Aí você, sorri. Mesmo que ele fale algo positivo ou negativo, você não sabe como responder, sorria. O sorriso, ele abre portas, por isso que você depois tem que assistir aquela técnica do sorriso. Se você não assistiu, vá lá, assista. Depois que você sorriu, você vai o quê? Você vai o CO, que é concorde. Isso. Nesse momento, você vai mostrar que você está ao lado dele, balançando a cabeça, mexendo com a sobrancelha, que você vai concordar com a opinião que ele está expressando. Aí agora que vem um soco de café, o D, você vai desviar o assunto. Na primeira oportunidade, desvie o assunto. Isso fará com que ele relaxe e baixe até mesmo a guarda. Então a ideia é você o quê? Desviar totalmente do assunto. Vamos supor que ele chega para você e fala o seguinte: olha, estou vendo aqui o seu serviço, bem interessante o seu serviço, você fornece curso de inglês, muito bom. Só que eu quero fazer o curso de inglês e espanhol junto. Eu estou percebendo que você só fornece, você só ministra aula de inglês. O de espanhol você não fornece. Que coisa, hein? O que você vai fazer? Sorria, concorde, faça de fato. Olha, realizar um curso de espanhol junto com o de inglês vai aumentar ainda mais a sua possibilidade de conquistar novos horizontes. Desvio o primeiro assunto. Mas a sua próxima viagem, o senhor pretende viajar para qual lugar? Se você desviou o assunto, ele vai falar assim: olha, eu pretendo viajar para o Canadá. Muito bom esse local. E no Canadá, você vai perceber que vai utilizar demais o inglês. Se você desvia o assunto, você não rebate aquela objeção dele, mas você vai desviar, porque era uma objeção que eu não esperava. Eu vou vender o meu curso de inglês e o cliente disse que quer aprender inglês e espanhol ao mesmo tempo. Eu não sabia disso daí. Eu estava preparado para outras objeções. Então você fez o quê? Você sorriu, você concordou, você desviou o assunto e agora você vai o quê? Canalizar para o que você precisa. A partir desse momento, você vai direcionar a venda para onde você desejava. Aí é onde você vai contar para o cliente. Além do mais, o curso de inglês ele serve para quase todas as viagens que o senhor vai realizar, porque é uma linguagem universal. Quer ver? Olha só o que aconteceu comigo quando eu fui para a Itália. Na Itália, aí você fornece um exemplo. Depois você vem com
O fé, né, mas não é de fé, né? Claro que tem que ter fé, mas é de fechamento. É onde você vai canalizar o seu cliente para o fechamento. Porque se ele quer comprar o produto, você já veio argumentando com ele simplesmente criou essa objeção que você não esperava, então significa que se você desviar o assunto, você vai conseguir muito êxito. Olha uma dica de ouro. Os homens utilizam muito essa técnica com as mulheres. O homem já percebeu que no casamento você não tem espaço para ser feliz e ter razão. Sabendo disso, que o homem sabe que a mulher tem mais razão, então o que ele faz? A esposa chega e diz o seguinte: bem, eu preciso comprar um sapato. Nesse exato momento o homem fala assim, se ele rebater, a mulher vai ficar o quê? Vai ficar bronqueada com ele durante uma semana. Aí ele diz assim, sorri, né? Sim, meu amor, concórdia, vamos sim, vamos lá no shopping. Chegou lá no shopping, ele vai desviar o assunto dela. Ele vai levar ela para outro ambiente, para que ela possa esquecer do sapato. No momento que eles estão voltando para casa, aí foi quando ela percebeu que esqueceu de comprar o sapato. Aí é onde ele diz assim, meu amor, vamos fazer o seguinte, nessa semana eu já não consigo mais vir, mas no próximo final de semana, vamos voltar aqui no shopping. Então você vê, ele vai o quê? Vai canalizando e vai fechando. Interessante, né? Olha, observe outro exemplo do soco de café aplicado agora ao atendimento. Cliente chegou todo nervoso. O cliente chegou lá na loja ou na empresa, ligou, você foi atender o cliente extremamente irado. O que você faz? O cliente falou assim, não, que o seu produto é isso, isso. Então a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Sorria. Mas não é um sorriso, não, é um sorriso o quê? Mostra-se simpático, isso. Você sorria, concorde, fala assim, de fato, isso que o senhor comentou não pode acontecer. E agora você vai desviar do assunto. Você vai fazer perguntas para que não deixe o seu cliente tão nervoso, para que ele possa o quê? Diminuir. Exemplo, vamos supor que você é uma loja e o cliente está reclamando de um aparelho que ele comprou e que acabou de comprar o aparelho já forneceu, já teve problema, que você quer seu dinheiro de volta, que se você vai no Procon. E aí o que você faz para o cliente? Você sorria, entendi, olha, de fato, isso daí que o senhor está falando, não tem lógica, isso daí é um problemaço que o senhor está comentando, o senhor tem plena razão. Mas aonde o senhor mora? Você já deu a primeira pergunta para desviar o assunto. Olha, eu moro aqui no alto de tal lugar. O senhor mora nesse bairro chamado Barcelona? Isso, exatamente, eu moro lá no Barcelona. Lá no Barcelona, o senhor precisa ver, ali tem uma padaria. Como que é o nome daquela padaria? Gente, eu nem sei que chama padaria. Mas todo bairro tem uma padaria, que é uma padaria que todo mundo conhece. Aí ele falou assim, aquela Flor de Lis, isso, aquela padaria Flor de Lis, meu Deus, aquela padaria é uma maravilha. Aí o cliente, é verdade, é uma maravilha. Ou seja, você viu, você já quebrou, você já fez com que o cliente baixasse a guarda. Agora que você faz, você vai canalizar a situação, olha, inclusive, eu já estou aqui com a ordem de serviço para montar do seu aparelho, o senhor pode ter o aparelho, ficar com o aparelho assim, você vai anotando, desviando o assunto. Se o cliente de novo começar a ficar nervoso, você de novo sorria, concorde, desvie do assunto e canaliza para o que você deseja. Então, está aí uma dica bem interessante, uma técnica curta, mas muito eficaz do soco de café. Todo momento que o cliente colocar uma objeção, sorria, concorde, desvie do assunto, sempre que possível, para você baixar a guarda dele, canalize para onde você deseja, ou seja, direcione para a venda novamente e, claro, feche, que esse é o objetivo de todo vendedor. Até a próxima técnica.